Tela Quente. Oferecimento Volkswagen. Vá a um concessionário Volkswagen e conheça a nova linha 89. Studio Line. Para você esculpir moda em seus cabelos. Bayer. Tecnologia Bayer. Se é Bayer, é bom. Druris. Malte importado envelhecido 5 anos. E Consórcio Librão, a melhor opção. 8 anos transformando sonhos em realidade. Vale Tudo Internacional. Em discos e fitas Som Livre. Oferecimento Perdigão, a marca que confia no que faz. E Tramontina Inox, as melhores panelas dos últimos tempos. Boa noite. A campanha eleitoral no Rio recebeu um forte aliado nos últimos dias. Jovens políticos, artistas, intelectuais, anônimos cariocas entraram para valer na luta para afastar um fantasma que ameaça a eleição de 15 de novembro, o voto nulo. No interior do estado, o esforço também é grande. Candidatos e eleitores se unem para que nada atrapalhe a festa do voto. Em São José do Vale do Rio Preto e Pati do Alferes, a ideia de anular o voto nem passa pela cabeça dos eleitores. Afinal, eles esperaram muito por esse dia. Em 15 de novembro, eles vão às urnas para escolher pela primeira vez prefeitos e vereadores destes novos municípios fluminenses. A antiga vila de Pati do Alferes foi criada em 4 de setembro de 1820 por um alvará com força de lei assinado pelo rei de Portugal, Dom João VI. A nova cidade ainda preserva pontos que fazem parte da história do Brasil. A matriz de Nossa Senhora da Conceição é um deles. A velha locomotiva que trafega pelos trilhos da rede ferroviária federal apenas para passeios turísticos também. Os moradores mais antigos aqui da região contam que por essa estrada passou Dom Pedro I. Ele vinha de Petrópolis para se encontrar com a Marquesa de Santos. Dom Pedro era escoltado por alferes, militares com patente de segundo-tenente. Cansados da longa viagem, os alferes descansavam à sombra de pequenos coqueiros, conhecidos como patis. Anos mais tarde, um dos alferes, Francisco Tavares, comprou terras nessa região e plantou, na frente da fazenda dele, um pati. Naquela época, os encontros políticos eram realizados ali, em frente ao Pati do Alferes. Em setembro do ano passado, Pati do Alferes e Avelar, distritos do município de Vassouras, conseguiram se emancipar. Esses dois distritos formam agora a cidade de Pati do Alferes, que tem cerca de 28 mil habitantes, entre eles 14 mil eleitores, e fica a 120 quilômetros do Rio. A cidade já está em clima de eleições e 5 candidatos concorrem à prefeitura. O comerciante Dilson Figueira, de 54 anos, é o candidato do PFL. O comerciante Gilberto Jacob Dui, de 50 anos, concorre pelo PDT. O vereador Carlos Celino, de 40 anos, é o candidato pelo PL. O vereador Eurico Júnior, de 29 anos, concorre pela coligação PMDB-PSDB. Lourdes Correia, de 60 anos, fazendeira e única mulher na disputa pela prefeitura de Pati do Alferes, é a candidata do PDC. Todos querendo fazer daqui um município modelo no estado. Precisa melhorar isso, porque do jeito que está não tem jeito. O que o senhor espera do prefeito de Pati do Alferes? Nós esperamos aqui que ele, pelo menos, dê uma melhor condições a gente de estradas, né, no momento. Por saúde, mais emprego também. Será que ele vai conseguir fazer isso? É a nossa esperança. Outro município que pela primeira vez vai ter eleições para prefeito é São José do Vale do Rio Preto, que era o 5º distrito de Petrópolis. A nova cidade tem cerca de 30 mil habitantes e 8 mil eleitores. Fica a 150 quilômetros do Rio. A cidade é atualmente um dos mais importantes produtores de verduras e legumes do estado. No dia 15 de dezembro do ano passado, quando foi sancionada a lei que criou o novo município, ele teve que mudar de nome. Durante muitos anos, esse distrito foi conhecido como São José do Rio Preto, homônimo de uma cidade paulista. E pela legislação, não pode haver no Brasil 2 municípios com o mesmo nome. Então, depois da emancipação, essa cidade passou a se chamar São José do Vale do Rio Preto. 3 candidatos concorrem à prefeitura da cidade. Adilson Faraco, pela coligação PMDB-PSC, Bianor Esteves, do PL, e Mariano Furtado da Rosa, pela coligação PDT, PDC, PTB,
PFL e PTR. Eu espero que o prefeito daqui seja uma pessoa diferente do resto do Brasil que se vê hoje. Pensar mais no povo do que na política. Por exemplo, colocar ônibus onde o bairro que a gente mora. Estrada, luz, água. Uma escola aqui de curso profissionalizante. Esses defeitos, com certeza, serão corrigidos por um bom prefeito. Vocês vão cobrar? Completamente. Em Itaboraí, a eleição pode ser decidida no meio da estrada que corta o município. O carro-chefe da campanha é uma obra muito criticada pelos moradores de outras cidades, mas que está presente nas plataformas de todos os candidatos. Afinal, ninguém quer correr o risco de tropeçar num obstáculo eleitoral. O município de Itaboraí fica a 42 quilômetros do centro do Rio. A pequena vila de São João de Itaboraí surgiu através de alvará, em janeiro de 1696. Quase 200 anos depois, em 1890, Itaboraí virou cidade. Hoje, o município tem uma área de 526 quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 240 mil habitantes. Tem 108 escolas de primeiro e segundo graus, uma faculdade, 16 postos de saúde e uma rede de água e esgoto que atende apenas 30% da cidade. Itaboraí é atualmente o segundo maior produtor de laranja do estado, contribuindo em cerca de 40% na produção total do Rio. Até o final do ano, o município deve arrecadar em torno de 1 bilhão de cruzados em impostos. Quem passar por aqui pela RJ 104 em direção à região dos lagos, certamente vai notar a grande quantidade de chaminés das fábricas de cerâmicas. Essa é uma das maiores fontes de arrecadação do município. Uma indústria que produz por dia 1.500.000 tijolos. 60% da produção vão para o Rio e Niterói. Para a eleição de 15 de novembro, 6 candidatos disputam a vaga de prefeito. Uma das situações mais graves que o prefeito vai enfrentar é a falta de saneamento básico. 80% das ruas da cidade estão sem calçamento. Um outro sério problema é a RJ 104, que liga o Rio à região dos lagos e que corta o município. O atual prefeito mandou colocar 11 quebra-molas, que nos finais de semana provocam engarrafamentos de até 10 quilômetros e sempre atrapalham os planos de quem quer aproveitar os feriados prolongados. Os quebra-molas foram construídos há 4 meses e custaram à prefeitura cerca de 2 milhões de cruzados. Os motoristas que passam por Itaboraí criticam os quebra-molas, mas quem quer conquistar o eleitorado do município pensa diferente. E o assunto está esquentando a eleição de Itaboraí. A discussão sobre esses quebra-molas está na campanha de todos os candidatos. Eleito prefeito, terei que conservar o quebra-mola pelo benefício da população. Tínhamos aqui um índice altíssimo de acidentes com perda de vida na rodovia que atravessa o nosso município. Após a colocação dos quebra-molas, nós não tivemos praticamente acidente nenhum na cidade. O prefeito agiu muito bem e eu pretendo ou continuar com a instalação do quebra-molas, ou se não exigir do Estado que tome as providências necessárias. Se o PT conseguir a prefeitura, vai manter os quebra-molas, porque pelas nossas pesquisas, a população quer os quebra-molas. O povo compreendeu e passou a participar conosco na manutenção desse quebra-mola. Com isso, lógico, todo político faz as coisas no bom sentido de reverter voto para ele ou para aquele que ele está apoiando. Mas nem todo mundo concorda com o prefeito. E os quebra-molas podem dividir os 72 mil eleitores de Itaboraí na hora do voto. Eu cheguei muitas vezes atrasado no serviço e voltei. Por causa do quebra-mola, atraso de ônibus. Super contra esses quebra-molas. Sou a favor do quebra-mola. Foi a melhor coisa que houve até agora dentro de Itaboraí. Atravessa até em cima dos quebra-mola e não me atrapalha em nada aqui na avenida. Por isso que eu sou a favor. Eu vou votar no que é a favor dos quebra-mola. Voto contra. No próximo bloco, você vai conhecer um candidato que sonha em interpretar o mesmo papel vivido pelo presidente americano Ronald Reagan. E o que esperam os moradores da Zona Oeste do futuro prefeito do Rio? Aguarde só um pouco. Tem que ter coragem para fazer um desafio como a Perdigão está fazendo. Mas quem usa carnes de sua própria produção e ingredientes selecionados, nada teme. Experimente, vamos lá. E depois de experimentar, a Perdigão desafia você a continuar não comendo os seus produtos. Perdigão, a marca que confia no que faz. Você acha que uma empresa que investe milhões em pesquisas e tecnologia de alimentos ia fazer um desafio desses de brincadeira? Não, a coisa é séria. Tramontina, panelas de aço inox linha solar.
Novo fundo difusor com 5 camadas. É tempo recorde em fogo brando. É menos tempo e pouco gás. O calor circula muito uniforme. Linha solar, uma a uma ou em conjunto, é qualidade que dura mais. Linha solar Tramontina, as melhores panelas dos últimos tempos. Senhor político, a essa altura, a sua candidatura deve estar mortinha. Sujeira e barulho não ganham eleição. O Globo faz com você o vestibular. Toda terça-feira, um caderno especial com dicas para você estudar e passar. Participação Rede MV1. No primeiro grau, no segundo grau e no vestibular, faça MV1. Matrículas abertas para o sucesso. Caderno Vestibular do Globo. Agora, toda terça-feira. Amanhã, Anos Dourados. Você me falou a verdade, não falou? Ele te respeita? E pra você? Você acha imoral o sexo? Anos Dourados. Amanhã, 11h15 da noite. Oferecimento Thunder. Limpa, desinfeta e desodoriza todo o banheiro. Thunder é da Family. O cinema americano sempre inspirou atores brasileiros. O sonho de ser estrela de Hollywood passou pela cabeça de muitos astros nacionais. Mas Hollywood deixou de ser escola apenas nas telas. O sucesso do mocinho e do cowboy americanos na carreira política animou um galã brasileiro a participar das eleições deste ano. Foi abraçando mocinhas, empunhando revólveres e indo à luta nas guerras criadas em Hollywood que Ronald Reagan começou a conhecer a fama. Um dia, Reagan descobriu que falava melhor do que representava e, graças a isso, foi eleito por 2 vezes governador da Califórnia. Com a vantagem de dominar bem os meios de comunicação, Ronald Reagan chegou à presidência da República de uma das maiores potências do mundo, o ponto máximo de uma carreira política. Levar o progresso para a cidade de Carmel, no estado da Califórnia, foi o desafio escolhido pelo ator Clint Eastwood. Depois de conquistar o Oeste, destruir inimigos nas telas do cinema, Clint escolheu uma nova mira: o eleitorado deste pacato balneário, e mais uma vez acertou na mosca, conquistando 73% dos votos. Quem não se lembra deste casal romântico, que em várias novelas escritas por Glória Magadã comoveu os telespectadores? Carlos Alberto e Ioná Magalhães marcaram uma época. Na novela Bravo, Carlos Alberto foi o maestro Clóvis de Lorenzo, que parava uma cidade inteira para ouvir a apresentação de um coral. Maestro, é verdade que sua filha vai se casar com o Municipado? É verdade, sim. O casamento será anunciado brevemente, viu? Na novela, Beth Mendes, atual secretária de Cultura do estado de São Paulo, era filha do maestro e não poupava lágrimas ao ouvir uma apresentação do pai. A história se repete. O galã de novela resolveu entrar para a política. Carlos Alberto é um dos 5 candidatos a prefeito do município de Maricá. Maricá é um balneário como Carmel e fica a 45 quilômetros do Rio. Carlos Alberto escolheu esta cidade para morar há 20 anos e agora quer reger o futuro do município. No Corpo a Corpo, Carlos Alberto é muitas vezes lembrado como galã. Eu me lembro da Ponte do Suspiro. Muita novela com Ioná Magalhães, né? Mas eu estou em outra novela agora. Uma novela um pouco mais difícil, uma novela cheia de suspense. A gente nunca sabe o que vai ser o dia seguinte. A senhora votaria num candidato a prefeito pelo fato dele ser ator? Não, meu filho, eu votaria para a pessoa que eu simpatizar, eu voto.
Eu gosto, inclusive, dele como ator, mas posso não achar que ele tenha qualidade para governar uma cidade. Nós temos a maior potência, é um ator, não é o presidente da República dos Estados Unidos. Não é nada demais o Brasil colocar um ator também, não. Se o fato de ser ator dá alguma vantagem a Carlos Alberto diante do eleitorado, só se vai saber no dia 15 de novembro, quando os quase 31 mil eleitores da cidade forem às urnas. Mas uma coisa é certa, se Carlos Alberto virar prefeito, o fã-clube dele vai ficar com saudades do ator, pelo menos por algum tempo. Não posso participar de teatro, nem televisão, etc., porque estou engajado num trabalho que não me permite. Depois eu não sei, mas aí também não sei se eu teria mais idade, né? Eu acho que daqui a 4, 5 anos eu tenho mais é que ficar em casa e descansar. Em época de eleição, a história se repete. Os candidatos pegam o mapa da cidade e caem na estrada. O final da viagem está a 50 quilômetros do centro do Rio. O caminho é difícil, o calor é grande, mas a Zona Oeste carioca esconde um tesouro. 700 mil votos que podem decidir uma eleição. A Zona Oeste é a maior região do Rio. Tem 552 quilômetros quadrados. São mais de 10 bairros, o que representa 47% do território da cidade. A Zona Oeste tem mar, do Recreio dos Bandeirantes até Sepetiba. Tem uma enorme área rural, com 3 mil sítios produtores de hortifruti granjeiros e um rebanho de quase 10 mil cabeças de gado. Tem também 400 fábricas e 9 mil estabelecimentos comerciais. A Zona Oeste é tão grande que é quase outra cidade. Um enorme problema de quem mora aqui é o transporte coletivo. A maioria dos habitantes depende dos trens da CBTU para trabalhar. Fora os trens, há poucas linhas de ônibus, com a passagem mais cara da cidade. Custa 270 cruzados para ir daqui até o centro do Rio. A Zona Oeste tem 262 escolas municipais, mas as 120 mil vagas não são suficientes para quase 200 mil crianças em idade escolar. A maior região do Rio tem apenas 3 hospitais e 11 postos de saúde. Aqui, metade das ruas não tem calçamento. Mas o problema mais grave da Zona Oeste são as invasões de terra e os loteamentos irregulares. Esta região tem mais de 20 mil lotes sem regulamentação. E só do começo do ano até agora, 70 novas áreas foram invadidas. E a invasão mais recente é essa aqui, o loteamento Santa Rita de Cássia, perto da Estrada do Mendanha. Nesse terreno, que é da Prefeitura do Rio, estão vivendo desde o final de setembro mais de 40 famílias, na esperança de ter um lote regularizado. O que vocês esperam que o próximo prefeito faça por vocês? Ah, dê um lote para cada um, né? Porque já que o pessoal está precisando, né? Na Zona Oeste, vivem 1 milhão de pessoas. No próximo dia 15 de novembro, 700 mil vão às urnas escolher o futuro prefeito do Rio e renovar com o voto a esperança de tornar a Zona Oeste da cidade menos abandonada e esquecida. Do novo prefeito, espero que ele faça tudo de bom pra gente aqui, né, do subúrbio, né? Aqui falta saneamento de água, esgoto. Falta muita coisa, né? Poluição. O pessoal está sofrendo aí, né? Na época de eleição tá todo mundo aqui, saiu disso. Tem muitos bairros aqui que tem vala negra, muita coisa para fazer aqui. Mais educação, mais saúde, né? Eu tenho um filho de 2 anos e eu não sei como é que vai ser a situação do meu filho quando ele estiver em idade escolar. Eles têm que procurar ver o que tem que fazer, mas fazer. E não enganar o povo. Então tá falido, como é que a gente vai esperar nada? Basta vontade de trabalhar e sendo honesto, consegue. Exatamente para falar sobre os principais problemas da Zona Oeste, nós trouxemos aqui ao estúdio o senhor Leopoldo Campos, que é o presidente da Associação Comercial de Campo Grande, e Almir Paulo de Lima, que é o presidente da FAMERJ. Eu começo perguntando ao Almir o que a FAMERJ espera que o novo prefeito faça para melhorar a vida da Zona Oeste. Concretamente, nós acreditamos que precisamos ter um prefeito que abra o orçamento público para a discussão das comunidades, para que nós possamos apontar as reais necessidades da população, as prioridades e alocar os recursos necessários para enfrentar o problema da saúde, da educação, do transporte. E, sem sombra de dúvida, uma das questões fundamentais é a necessidade de uma reforma urbana urgente na cidade do Rio de Janeiro. Para acabar com o problema das invasões, por exemplo.
eu diria até no sentido de poder solucionar o grave problema dos sem-teto na cidade do Rio de Janeiro, para que nós possamos, de fato, ter uma política habitacional, para que nós possamos, de fato, ter uma política de ocupação do solo urbano compatível à população de baixa renda. Senhor Leopoldo Campos, o que o prefeito pode fazer, na opinião da Associação Comercial, para melhorar a vida na Zona Oeste? Em primeiro lugar, eu gosto muito de ser realista. Todos nós sabemos que a prefeitura está com seu orçamento praticamente comprometido com o pagamento do funcionalismo. Então, o prefeito, em primeiro lugar, tem que olhar pela aplicação do dinheiro público, tem que achar uma solução, porque não é justo que nós pagamos imposto unicamente para pagar o funcionário. Então, é preciso que o prefeito seja real, cuide das finanças públicas com correção, para que sobre alguma coisa, para que ele faça, principalmente pela Zona Oeste, a implantação dos polos industriais na Zona Oeste, a infraestrutura, que é a competência da prefeitura. Aí sim, irá criar desenvolvimento, irá criar emprego, irá criar trabalho e prosperidade para a nossa região. A Zona Oeste é uma região muito badalada, muito favorecida durante as campanhas, né? As pessoas falam muito na Zona Oeste, 1 milhão de pessoas, 700 mil votos. O que as pessoas têm feito na prática pela Zona Oeste? Infelizmente, a Zona Oeste, o eleitorado da Zona Oeste, não tem sido muito coerente com as suas necessidades. O que acontece é que, na época das eleições, esses votos se espalham pelos candidatos de todo o Rio de Janeiro. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo uma representação à altura do poderio econômico e populacional da nossa região. O eleitor deixa de votar num candidato local que pode lutar pelas melhores condições da nossa região e espalha esse voto por candidatos de todo o Rio de Janeiro e acaba sendo prejudicado, nós sendo prejudicados por essa evasão de votos. Lida, eu gostaria de fazer duas observações na fala do nosso ilustre presidente da Associação Comercial. Primeira, de que a questão das finanças do Rio de Janeiro, é claro que é uma questão gravíssima hoje que nós estamos passando na cidade do Rio de Janeiro. É fundamental que a população compreenda que essa crise, ela tem uma responsabilidade do prefeito Saturnino Braga, mas ela também tem outros responsáveis, o governo do Estado e o governo da União. Isso é fundamental, porque hoje as verbas existem, os recursos estão aí, mas estão alocados em projetos que não estão de encontro aos interesses da população. Isso é fundamental ser sinalizado. Acho que a responsabilidade não é do funcionalismo público. A luta do funcionalismo público é uma luta justa e que a FAMERJ está dando total apoio, porque essa é uma luta que visa a democratização de um direito legítimo dos funcionários que trabalharam durante um ano e que agora querem ter o seu reajuste salarial de acordo com 100% do IPC. Isso é fundamental. O que você acha é que deveria haver uma consulta à comunidade para estabelecer as prioridades e a partir daí se trabalhar. Exatamente. Eu acho que e as prioridades nessa região oeste seriam segurança, esgoto, saneamento, transporte, hospitais, lazer, iluminação, água, enfim, tudo. Exato. A população da Zona Oeste está completamente abandonada. É preciso redirecionar os recursos públicos para o atendimento das necessidades básicas da população da Zona Oeste, que é mais ou menos, que são todas essas reivindicações que você muito bem relatou. Muito obrigado, Almir. Muito obrigado, senhor Leopoldo. Paulo Henrique Amorim. E o que pretendem fazer na Zona Oeste os 4 candidatos que estão conseguindo a preferência do eleitorado carioca? Nós vamos criar uma secretaria especial para a Zona Oeste. É uma zona que precisa de uma atenção toda muito própria. Ela tem condições específicas de vida, de desenvolvimento. E nós vamos criar uma secretaria para fazer o desenvolvimento da Zona Oeste. A Zona Oeste, no meu governo, será planejada para ser o futuro do Rio de Janeiro. A Zona Oeste é maior que Brasília e pode perfeitamente receber um plano piloto que integre habitação, indústria, transporte e, sobretudo, a fixação de quem trabalha lá com moradia lá. Eu não creio que se deva tratar a Zona Oeste como uma área diferente do resto do estado, do resto da cidade. O importante é que nós observemos as suas características e tenhamos para lá projetos como temos para o resto do Esse Janeiro também. Quando eu dou esse trato especial à zona oeste da cidade é porque, na verdade, eu entendo que ali é uma área que pode beneficiar a cidade como um todo se ali se atingir um nível de desenvolvimento que fixe, inclusive, as pessoas, o trabalhador naquele local. Já que a questão do transporte na cidade é um dos pontos de estrangulados da nossa economia, é um ponto de estrangulamento do nosso desenvolvimento.
A seguir, os projetos dos candidatos a vice-prefeito do Rio. E a luta dos cariocas contra o voto nulo. Nós voltamos depois dos comerciais. Tramontina, panelas de aço inox linha solar. Novo fundo difusor com 5 camadas. É tempo recorde em fogo brando. É menos tempo e pouco gás. O calor circula muito uniforme. Linha solar, uma a uma ou em conjunto, é qualidade que dura mais. Linha solar Tramontina, as melhores panelas dos últimos tempos. Tem que ter coragem para fazer um desafio como a Perdigão está fazendo. Mas quem usa carnes de sua própria produção e ingredientes selecionados, nada teme. Experimente, vamos lá. E depois de experimentar, a Perdigão desafia você a continuar não comendo os seus produtos. Perdigão, a marca que confia no que faz. Você acha que uma empresa que investe milhões em pesquisas e tecnologia de alimentos ia fazer um desafio desses de brincadeira? Não, a coisa é séria. Para ajudar o hemofílico que precisa de constantes transfusões de sangue, você pode fazer a sua doação neste banco aqui. Mas agora você pode colaborar no seu banco. Ao pagar a sua conta de luz, contribua com qualquer quantia para a casa do hemofílico. Você já parou para pensar quantos hemofílicos existem no estado do Rio? Afinal de contas, a hemofilia também é da sua conta. Nesta quinta, um assassino profissional. Um tiro só, certeiro no meio do coração. Um homem simples, atormentado pela culpa de matar para sobreviver. O senhor está com muita tristeza no olhar. Admiro o passo. Sou eu. Nuno Leal Maia é O Matador, de Odovaldo Viana Filho.